para começar, olhando o mapa mundi, a gente vai ver que tem duas faixas, uma faixa no hemisfério sul, uma faixa no hemisfério norte, de clima, de temperatura ideal para o cultivo daquela planta chamada Vitis vinifera que a gente viu logo lá no início. Então, entre o paralelo 30 e 50 no hemisfério sul e no hemisfério norte, a gente tem o clima mais propício. Falando aqui do hemisfério sul, a gente está em todas as regiões que a gente já conhece, começando do Chile, passando pela Argentina, Uruguai, o pedacinho do Brasil, África do Sul, a Austrália, nos dois lados do continente lá da Oceania, Austrália e depois a Nova Zelândia, dentro dessa faixa de temperatura ideal, que é entre o paralelo 30 e 50. Aqui no hemisfério sul, à medida que a gente vai indo mais para baixo, mais para o sul, o clima vai ficando mais frio. Lá no hemisfério norte, começando lá na Califórnia, entre também esse paralelo 30 e 50, só que diferente. À medida que a gente vai indo mais para cima, mais para o norte, vai ficando cada vez mais frio. Então a gente tem desde a Califórnia e os outros estados que fazem vinho nos Estados Unidos também, Oregon e Washington States, logo acima ali da Califórnia, vindo para a Europa, todos os países da Europa estão dentro dessa faixa de temperatura ou dentro desse clima ideal, chegando na Ásia, a gente tem produção de vinho na China, está crescendo cada vez mais, e também no Japão. Então, o estilo de vinho, como a gente acabou de ver, dependendo de onde ele vem, da região que ele venha, vai ser produzido num estilo diferente. O clima tem papel fundamental na história do vinho, na hora de você vai fazer o vinho. Vamos pegar dois países bem diferentes. Vamos pegar a Nova Zelândia, a ilha sul da Nova Zelândia, que tem uma região chamada Central Otago, que está praticamente no paralelo 48, quer dizer, muito, muito frio. É um dos poucos lugares bem frios ainda que a gente consegue ter um amadurecimento ideal da uva para fazer o vinho. O estilo que vem daí geralmente é um vinho mais leve, especialmente branco, um vinho mais leve, com uma quantidade de acidez um pouco mais elevada do que o normal, em função do clima. Vamos pensar logicamente. O clima bastante quente, eu tenho muito sol, muita luz, certamente eu vou ter uma fruta muito amadurecida. Uma fruta muito amadurecida, eu vou ter muito açúcar ali dentro. E daí para frente você já sabe a história. Muito açúcar, no momento da vinificação, no processo de vinificação, eu vou ter bastante álcool. Vai ser um vinho encorpado, poderoso, forte. O álcool não é só o álcool que vai dar corpo para o vinho. Nessa região que eu estou falando, Central Otago, é exatamente o oposto. Um clima mais frio, tem luz, tem pouco calor, tem muito frio. A uva vai amadurecer, mas não vai ser uma uva exagerada em açúcar. Vai ter a quantidade ideal de açúcar e provavelmente um pouco mais de acidez. Então, no momento da vinificação, do processo de produção de vinho, o que vai aparecer de maior característica desse vinho é a acidez mais elevada. Se a gente for pegar essa garrafa de vinho, pegar esse vinho dessa região e provar, a gente vai constatar que o clima frio vai dar esse vinho um pouco mais leve, em função da uva, um pouquinho mais leve, com uma quantidade de acidez bastante elevada. Quando a gente fala em acidez, a gente não pode meio torcer o nariz ou ficar meio preocupado. Um vinho muito ácido. A acidez é fundamental para o vinho. É o que vai fazer com que o vinho fique mais fácil e mais tranquilo de ser bebido. Falar um pouco agora sobre envelhecimento de vinho. Tenho certeza absoluta que você já ouviu a seguinte frase: vinho quanto mais velho, melhor. Quem nunca ouviu isso? É uma verdade em termos, né? Nem todo vinho envelhecido é melhor. Eu falei já em algumas das aulas passadas que existe um tipo de vinho que foi produzido para se beber relativamente rápido. É o tal do Beaujolais Nouveau. É um vinho de festa, é um vinho de comemoração também. Esse vinho é para ser bebido rápido. Outro estilo de envelhecimento de vinho, então, é exatamente o oposto do Beaujolais Nouveau. Os grandes vinhos de Bordeaux, os grandes vinhos italianos, Barolo, Brunello, Barbaresco, entre outros, ao contrário do Beaujolais Nouveau, precisam envelhecer. Por quê? Uma vez que ele está produzido, ele é tão encorpado, tão forte, que ele não tem muito aroma, ele não mostra a parte olfativa muito desenvolvida ainda. Então, esse tempo que ele vai passar envelhecendo em garrafa, ou o produtor engarrafa, depois de engarrafar, envelhece ele na vinícola ainda, ou depois que você compra a garrafa e leva para sua casa, precisa envelhecer um determinado tempo para que o vinho possa ficar mais interessante na parte olfativa e afinar, deixar a parte gustativa mais redondinha, polindo, amaciando um pouco toda essa carga de tanino que esses vinhos encorpados têm. Falando em envelhecimento, muita gente esquece que o vinho branco, sim, o vinho branco também pode envelhecer. De novo, nem todos, a grande maioria é para se beber jovem, mas os vinhos brancos feitos com a uva Chardonnay, é uma uva que faz um vinho branco robusto, encorpado, alguns deles podem envelhecer 10, 15, 20 anos, desde que muito bem guardados,
sem nenhum problema. Então são vinhos que adquirem muito mais complexidade e vão nos entregar muito mais sabor e camadas de aroma que vão aparecendo na taça durante o momento de degustação, cada vez mais impressionantes assim. Então, se você tiver um bom vinho, um grande vinho branco em casa, um Chardonnay, um Riesling, por exemplo, deixe ele envelhecer um pouquinho mais, não tenha medo de envelhecer, a garrafinha deitada, direitinho na adega, na temperatura correta, o vinho branco envelhecido vai te dar uma surpresa incrível. No quesito envelhecimento, um dos vinhos que eu penso que não deveria envelhecer muito é o vinho rosé, que eu acho muito bacana, muito gostoso, desde que bebido relativamente jovem. É um vinho que não suporta longo envelhecimento porque perde a característica principal dele. Então, rosé, uma vez que você comprou, já se programe rapidamente para beber esse vinho logo, para apreciar a característica principal que ele tem: leveza, frescor, alegria e aroma maravilhoso. Outro estilo de vinho, os vinhos doces e os vinhos fortificados. Os dois são vinhos que suportam longo envelhecimento. O vinho do Porto especificamente porque tem teor alcoólico de 20% de álcool, é bastante álcool. O álcool ajuda o vinho a suportar essa longa caminhada dentro da garrafa. Então, se você tem um vinho do Porto, um Tawny ou ainda um LBV ou em especial o Vintage, que é o Porto mais importante que tem, esquece esse vinho na sua adega, deixa ele envelhecer bastante tempo na garrafa, vai ficar cada vez melhor. Os vinhos doces de sobremesa, como um Sauternes, um Tokai ou até mesmo alguns Late Harvest, também ficam cada vez mais interessantes à medida que envelhecem. E eu acho que essa é uma experiência que todo mundo deve passar, deve comprovar ali, provando um vinho. Se você puder comprar 2 garrafas do mesmo vinho, beber a primeira garrafa logo no momento que você comprou e o vinho está relativamente jovem, e tentar guardar 1 ano essa garrafa ou 2 anos e tentar memorizar como você bebeu a primeira para comparar. Essa experiência de comparar vinho é a melhor maneira da gente aprender e absorver essas diferenças que tem entre os vinhos. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, manda no nosso fórum. Santé!